O corpo no desenho das identidades, reflexões a partir da coleção Figueiredo Ribeiro. É esse o nome da exposição que a Zet Gallery, com a Universidade de Aveiro, preparamos para 3 espaços da Universidade de Aveiro, partindo precisamente da diversidade e da riqueza que é a coleção Figueiredo Ribeiro. O desafio surgiu por parte do ciclo O Desenho como Pensamento, que tem direção artística de Alexandre Batista e que há vários anos se organiza aqui nesta região em diferentes municípios. A coleção Figueiredo Ribeiro é uma das muito boas coleções de arte contemporânea que temos em território nacional. Encontra-se em comodato no Museu de Arte e Arqueologia de Abrantes. Isso é uma mensagem importante que interessa passar. É uma parceria também aqui com o município de Abrantes que se associa pelo empréstimo da coleção. E é uma coleção, como dizia, muito boa. Tem uma imensa diversidade de artistas de diferentes gerações, caracterizando-se também pela representação extensa de alguns artistas em concreto. Essa representação extensa de alguns artistas, procuramos também trazê-la, trazendo artistas como a Luísa Cunha, a Ana Jota ou a Sara Bechão, 3 das que são amplamente representadas. Que tema abordar com uma coleção tão diversa, tão rica? E como enquadrar esse tema no princípio do ciclo, que é o desenho? Assumir o desenho como algo que está para lá e que nos faz e que nos ajuda a pensar e a construir o pensamento. Estamos numa universidade, um lugar de conhecimento, um lugar de produção de pensamento crítico, um lugar também de formação de cidadãos. As questões do corpo, da identidade, da orientação sexual são questões perenes, são questões sobre as quais urge debater, urge informar e será sempre a partir do debate, do pensamento crítico, que seremos capazes de construir uma sociedade mais tolerante, mais aberta e em que todos nos sentimos devidamente integrados. Olhamos então para a coleção com esta perspectiva do que é o corpo, aquilo que é pessoal e que também é simultaneamente político. E partimos para uma seleção de artistas que têm diferentes abordagens a este princípio do corpo. Por um lado, artistas que assumem estas questões de identidade de género, de orientação sexual, naquilo que são as suas próprias práticas artísticas e tema das suas práticas artísticas. E aí temos um conjunto de artistas como João Pedro Valdo Monsanto Ferreira, Isadora Neves Marques ou o André de Cedeiro, que são artistas que assumidamente abordam estes temas. Depois há, de uma forma ampla, e se pensar nas questões da figuração, da presença do corpo, um conjunto de outros artistas que ou através da escultura, do desenho, etc., abordam e integram o corpo nas suas práticas. E depois há o gesto, e o gesto é tudo. O gesto como extensão máxima do corpo e de que forma é que também a pintura, sobretudo, é a expressão desse gesto, é a expressão dessa ação. E de que forma é que através de pequenos gestos nós estabelecemos os limites do nosso corpo, os limites da ação humana. O corpo é o mote, o corpo nas suas diferentes e múltiplas dimensões e abordagens, de formas mais visíveis, de formas mais invisíveis. O corpo enquanto medida, a sua invisibilidade, a forma como ele nos cria uma medida para olharmos o mundo. Foi a partir destas demandas que começamos então a fazer esta seleção de 20 criadores, que se espalha então por 3 espaços aqui da Universidade de Aveiro. A Casa do Dr. Lourenço Peixinho, no Centro Histórico de Aveiro, o Átrio da Reitoria da Universidade e a Sala Hélène de Beauvoir, na Biblioteca. Portanto, são 3 espaços em que contamos uma história. Na Casa do Dr. Lourenço Peixinho, os personagens e as obras de arte que dão corpo a esses personagens ganham vida, se quisermos, acrescentam narrativas a esta casa arte nova. As personagens sobem escadas ou descem, assustam-se, ocupam o vão de escada, há fontes, há portas para passar para o outro lado, para passar para o infinito, se quisermos. Portanto, o exercício aqui foi muito de relacionar com a casa e promover no espectador também uma visita do espaço, um mergulho num tempo que era um outro tempo, um tempo diferente, o tempo do Dr. Lourenço Peixinho. Os 20 artistas que selecionamos integram as questões do corpo de formas diversas. Há um grupo de artistas
que tem nas questões da identidade de género, nas questões da orientação sexual, naquilo que são os direitos, liberdades e garantias para a comunidade LGBTQI+, o foco da sua prática artística. Como é o caso do João Pedro Val, do Nuno Alexandre Ferreira, da Isadora Neves Marques ou do André de Cedeiro. São 3 dos exemplos dos artistas que trazem esse tema para a sua prática artística. No caso de João Pedro Val e Nuno Alexandre Ferreira, trazem-nos esta obra que abre a casa do Dr. Lourenço Peixinho, Fortuna. Uma obra em que a dupla brinca a partir daquilo que é o nosso imaginário barroco, daquilo que é a representação de uma identidade áurea portuguesa, de um tempo áureo da Portugalidade, em que nós encerramos e cristalizamos a nossa identidade e brinca com isso, trazendo-nos aqui esta fonte onde está mergulhada a nossa fortuna, mas que foi uma fortuna efêmera, e combinando os símbolos dessa fortuna com outro tipo de símbolos que nos lembram outras coisas, nos levam a pensar se seremos nós portugueses realmente essa identidade que cristalizamos ou somos outra coisa. A obra do Pedro A.H. Paixão é um dos exemplos da utilização do vídeo, que no caso combina com as moedas e com os desenhos da numismática, colocando à escala do corpo algo que faz parte do nosso cotidiano, que é o dinheiro, e que ao mesmo tempo vai transportando a nossa identidade ou a cristalização de identidade. A moeda transporta sempre personalidades e um conjunto de ícones que são muito mais, muitas vezes, do que o valor monetário em si. No conjunto de artistas que utilizam o corpo como objeto e como foco daquilo que apresentam, João Jacinto traz-nos nestes desenhos, neste conjunto de desenhos, aquilo que é a violência, a agressão, o sadomasoquismo também, se quisermos, e é um dos exemplos, de facto, de como o corpo vai marcando esta coleção e como esta exposição evoca o corpo em várias dimensões. O gesto, que é a extensão do corpo, que é a sua ação sobre o mundo, é a forma de expressão de todos os artistas, mas alguns evidenciam-no de uma forma muito característica, como é o caso desta pintura dos anos 90 do Pedro Tudela, um trabalho experimental, boa e maravilhosa pintura que projetou o Pedro Tudela, e que depois vemos também o mesmo tipo de expressão, ou uma expressão que tem estas reminiscências num jovem artista como é o Fernão Cruz. A coleção Figueiredo Ribeiro tem alguns núcleos de artistas muito representados, como são exemplos os trabalhos da Sara Bechão, da Ana Jota, aqui também com 10 bronzes representada, e da Luísa Cunha, sendo esta coleção eventualmente em que a Luísa Cunha mais é representada. O trabalho da Luísa Cunha viajou sempre muito pelo som, pela instalação, e esta obra, uns debaixo dos outros, que aqui nos apresenta e que tem a escala do corpo, tem essa materialidade, foi feita inclusive no contexto de uma residência artística em Abrantes e de uma leitura que a Luísa fez do território. Falando daquilo que é a escala do corpo e de que forma é que os objetos do cotidiano e essa escala do corpo estão presentes também na obra dos artistas, mereceria-nos a pena olhar para esta obra. Tiago Rocha Costa traz-nos aqui então este maravilhoso trabalho em que uma biblioteca se combina com a paisagem. Os livros são fonte de conhecimento. Voltamos ao tema inicial. O que trazer para a Universidade de Aveiro com esta coleção? Trazer reflexão, trazer conhecimento sobre um tema sobre o qual é urgente refletir e pensar.